Bom dia para todo mundo. Agradeço Bom pela dia. presença de mais uma aula. Hoje a nossa aula é com a Laura Guimarães, roteirista, poeta, artista de rua, que tem desde 2009, bastante tempo já, né? O Micro Roteiros da Cidade, que é um projeto maravilhoso, conhecido, né, no Brasil e no mundo pelos 140 caracteres que ela coloca do cotidiano, né, em letras de fundos coloridos, né, tem um trabalho bem próprio dela, que está inclusive atrás dela aí hoje. Então, queria agradecer muito a Laura por estar aqui conosco, por doar o seu tempo para essa aula, que vai ser maravilhosa, tenho certeza, sobre Lambe e poesia cotidiana. Né? Ela vai contar um pouquinho sobre esse storytelling, né? Essa narrativa que a gente faz com a rua. Então, Laura, obrigada pelo teu tempo, obrigada Obrigada eu. conosco. E vou deixar tu começar. Se tu quiser, eu posso já compartilhar aqui a minha tela contigo, com as tuas obras, ou me avisa, tá bom? Tá. Bom, só dar um oi. Tudo bem, meninas? Que bom estar aqui com um bando de mulher. Estava ansiosa. E assim, só me desculpa que é a primeira vez que eu dou oficina assim, como várias pessoas, neste momento de caos. E então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês do trabalho que eu faço, né? A técnica do lambe-lambe, na verdade, ela é muito básica, né? Então, depois eu vou mostrar aqui, vou colar um desses aqui, que eles estão meio presinhos, mas eu vou depois colar para vocês verem, dar umas dicas de lambe. Mas eu queria principalmente conversar com vocês sobre essa questão do diálogo na rua e como é que a gente pode aproveitar o lambe-lambe melhor, né? Porque como é uma coisa muito simples, mas ele tem algumas especificações que são interessantes para a gente dialogar com a rua, né? Então é sobre isso mais ou menos que eu quero falar. E sobre como vocês, na verdade o Lambe tem isso, né? Você pode trabalhar de qualquer forma com ele, colocar o teu potencial em cima disso. Então vamos trocar um pouquinho. A gente pode colocar a tela. É bom que eu vou acompanhando daqui também. Vou compartilhar minha tela, então, vai me avisando. Vou sair aqui do vídeo agora, eu deixar só contigo. Boa aula. Obrigada, Amanda. A tela está compartilhada? Ah, não, agora sim. Vamos lá. Eita. Isso pode acontecer, gente, na rua. Brincadeira. Que loucura. Gente, assim, só para avisar, eu crio saci. Brincadeira. Não, mas é verdade. Então, vou apresentar um pouquinho do trabalho para vocês, tá? Como vocês já viram, meu trabalho chama Micro Roteiros da Cidade. São histórias inspiradas no cotidiano, com a proposta de voltar para o cotidiano da cidade para as pessoas se relacionarem com ele. Então, inspirarem o cotidiano a partir do cotidiano. Eles se inspiram no cotidiano e voltam para o cotidiano das pessoas. A maioria dessas histórias são inspiradas em histórias reais, né? Pode passar um pouquinho para frente. Má, pode ir para a próxima, só para a gente ir olhando. Enfim, são histórias inspiradas em histórias que eu observo, né? Muito desse trabalho, ele tem um papelzinho na mão. É sair na rua, observando, porque o que acontece, né? A gente tem essa mania de andar muito distraído, eu também ando muito distraída, principalmente agora que o celular tem um monte de funções. Quando eu comecei a colar, ele praticamente só ligava, nem foto direito tirava, então a relação era mesmo com a rua, e como é que chama? Então, assim, a gente se distrai muito do olhar para o que está acontecendo à nossa volta, das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, a proposta desse trabalho é inspirar as pessoas a parar um pouquinho de ficar viajando e olhar, observar o que está acontecendo em volta. Pode passar para o próximo. As histórias são inspiradas na minha vida, inspiradas em histórias que eu ouvi, inspiradas em histórias que eu observo.
Carinho é uma palavra que eu uso muito, né? É uma palavra que eu trabalho com ela, acho que desde 2011. E depois, eu não sei se tem aí a referência, mas ela ganhou um tio em cima do N e não tirei o H, virou um carinho portunhol, é o que eu mais uso ultimamente. Esse lembrou que esqueceu também acho que é o micro mais famoso, eu acho. Lembrou que esqueceu, esqueceu de novo, só foi lembrar quando não dava mais tempo. Pode passar para o próximo. Só que só essas daqui, primeiro só para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho, né? São essas histórias. Enfim, esse daqui, meu trabalho começou com esse micro, por acaso. Eu tenho mania desde pequena de observar essas histórias cotidianas, né? Eu descobri, depois pesquisando, que isso se chama olhar de roteirista. Então, eu li um livro, por exemplo, acho que tinha entrevistas com 25 roteiristas, um negócio assim, e todos falam a mesma coisa, que tem mania de ficar observando as histórias e tal. Aí um dia eu estava voltando de viagem e eu vi essa cena, exatamente essa cena, assim, tava uma puta chuva de serra, aquela branca. Quando eu olhei para fora da janela, tinha um homem colhendo flores na beira da estrada, bem tranquilo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei em São Paulo, eu escrevi: num domingo à tarde, debaixo de muita chuva, um homem colhe flores na beira da estrada. Começo, meio ou final de um roteiro. E aí, no dia seguinte, eu pesquisei, descobri que foi no dia seguinte, eu olhei para aquilo e falei: não, isso aqui é uma cena, isso aqui já está pronto, né? Isso aqui já. E tem relação com essa minha brincadeira de desde pequena. Então, eu comecei a escrever esses micros e um ano depois, a gente estava no meio da Lei Cidade Limpa, a cidade de São Paulo, não sei, né, para quem lembra, assim, em 2010, entre 2008 e 2010, começou a fechar um monte de bar, começaram a apagar todos os grafites e a cidade estava ficando cada vez mais triste, cada vez mais cinza, e eu estava revoltada, assim, resolvi colocar esses meus textos na rua. Aí fiz uma pesquisa, tal, falei: vou colocar colorido para contrastar com o cinza da cidade. E eu queria muito, e isso eu tô contando porque eu acho importante para o exercício que eu vou passar para vocês, tá? Eu queria muito que as pessoas, eu me incomodava muito com as pessoas no trânsito delas, de São Paulo, né? As pessoas que pegam ônibus, as pessoas que demoram 2h30, 3 horas para ir de um lugar para o outro, para chegar no emprego de meta, entendeu? Enfim, que demoram às vezes 6 horas do dia delas no trajeto, 5 horas, e aquilo me incomodava muito. Então, a primeira coisa que eu fiz, a primeira proposta era colocar histórias no meio do caminho dessas pessoas, dos pontos de ônibus, né? Então, eu colava nos pontos de ônibus, e naquela época não tinha esses pontos de ônibus de vidro, que hoje tem em São Paulo, eram pontos de ônibus antigos, então era mais legal. E nos postes, perto das faixas de pedestre, enfim, onde as pessoas parassem. Também porque, né, como eu falei, em 2010 não tinha um monte de função celular, praticamente não dava para tirar fotografia, então era uma forma das pessoas se inspirarem, das pessoas pararem de ficar pensando bobagem, como eu mesma fazia e faço, e de repente imaginar uma história no meio do caminho. Então a proposta, e daí tem toda uma linguagem, né? Como começou como um exercício de roteiro, uma brincadeira de roteiro, tem até 140 caracteres, mas tinha que ser uma cena para a pessoa imaginar. Eu comecei, por exemplo, lembrou que esqueceu ainda no passado, né? No começo eu escrevia, mas depois eu me toquei que roteiro de cinema tem que estar no presente, né? Uma ação para alguém filmar. Então, você tem que colocar no presente. Então, meus textos foram, alguns eu adaptei, outros eu deixei, mas meus textos começaram a ser escritos no presente, com essa proposta mesmo das pessoas imaginarem uma história. Pode passar para a próxima. E aí, enfim, como eu falei para vocês,
ele começou como uma proposta de me inspirar nas histórias, né, e inspirar outras pessoas. Essa história, por exemplo, é a coisa mais linda do mundo, assim, tipo, muito mais bonita. As histórias que eu via, que eu transformo em micro, eu lembrando delas, elas são muito mais bonitas do que isso aqui. Por exemplo, o Pirraio era muito lindo, que fez exatamente essa cena. Assim, ele estava comendo uma bisnaguinha, de repente veio Estação Brigadeiro, e ele cuspiu a bisnaguinha de felicidade. Assim, ele gritou, brigadeiro! E cuspiu de felicidade. A gente pode ir para a próxima. Deixa eu ver. Deixa eu ir acompanhando também. Essa daqui é inspirado em em vários moradores de rua que a gente vê. E essa relação com o cachorro, que é bem básica. Aí da próxima também. Todas, enfim, né? Esse trabalho, ele tem muito a minha relação com a rua. Aí, o que eu queria trabalhar com vocês hoje? Eu vou mostrar mais um pouquinho de Lambis já já, mas eu queria falar com vocês um pouquinho, e é muito estranho falar direto para um computador, mas pode colocar as meninas? Só para olhar um pouquinho, gente, faz muita falta olhar para a cara de vocês. Pode sim. Meninas, se vocês quiserem só habilitar a câmera e não o vídeo... desculpa, o vídeo e não o áudio, pode liberar, tá bom? Para a Laura ver vocês, ver que vocês estão assistindo. Tá, só olhar a carinha um pouquinho, porque, gente, é tão maravilhoso. Eu falando do contato com as pessoas e olhando para o computador, eu falando, meu Deus, cadê as pessoas? Mas lembrando que se vocês quiserem assistir a Laura grande no Zoom, é só clicar naquele Speaker View ou apresentação do orador, que a Laura vai aparecer grandão, e também as obras que a gente está apresentando aqui, tá bom? Vai lá, Laura. Cadê as meninas? Elas não estão aparecendo? Eu não consigo ver porque eu estou compartilhando a tela. Ai, não. You are view... Peraí. Elas estão aí, elas estão todas aí. Estão te dando tchauzinho, estão aparecendo. Deixa eu ver aqui. É alguma configuração do seu computador aí. É claro, né, gente? Assistir vários quadradinhos. Peraí. Ai, né? Não vamos perder tempo, então, nisso. Eu sei que vocês estão aí, meninas. Então, vamos lá. O que eu quero, o que eu acho mais importante, né, para falar aqui para vocês? Porque o Lambi Lambi, na verdade, é uma coisa muito simples, né? Foi uma escolha que eu fiz, isso falando da minha escolha, né? Eu sou uma pessoa que escreve, eu não sou uma artista plástica, né? Assim, eu terminei criando um formato, que dá para ver aqui, né? São mais ou menos esses daqui, mas eu terminei criando um formato, pensando numa folha para contrastar com o centro da cidade, criando um formato de texto em que eu pudesse, ao mesmo tempo que eu gosto de brincar, de separar as letras, tudo, os textos, eu não preciso ter muita imaginação, né? Uma coisa básica, que seja bonita, e ao mesmo tempo que eu possa reproduzir vários, né? Enfim, eu escolhi o Lambi por causa disso. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é como o Lambi Lambi, na verdade, toda arte, né? Toda arte e arte de rua. Eu comecei a contar histórias na rua e eu descobri, né? Na verdade, acho que vocês também já descobriram, que a arte é um diálogo que você abre com as pessoas, né? Não é simplesmente, eu não coloquei simplesmente nas minhas histórias ali. Eu comecei a abrir um diálogo e eu comecei a abrir o meu diálogo. Não o meu, né? O nosso também. Eu tenho relação com as pessoas. Mas, assim, tem muito de mim nesses micros. E quando eu coloco eles na rua, é como se eu estivesse conversando com as pessoas. Toda arte de rua é assim, toda arte é assim. Você coloca lá um grafite, ele está lá, tal. A característica desses lambis, da forma como eu fiz, que é você escrever várias histórias e... Ai, queria tanto olhar para a cara das... deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Se eu consigo, de colocar várias histórias... Oi, meninas, ai, que bom! Enfim, essa característica, assim, de você colocar várias histórias e estar sempre presente na rua,
é que você está criando um diálogo constante com as pessoas, né? Você chega lá, ela dialoga com o teu trabalho, aí no dia seguinte, sei lá, ela anda um pouquinho, ela encontra outro trabalho que é parecido com esse, então ela já sabe que se refere a esse. E, sei lá, as pessoas arrancam, na verdade, o Lambi, acho que é o trabalho de rua mais efêmero que tem, né? Você pode colar um aqui e daqui a 5 minutos ele não está lá. Então, também é uma coisa que é bom a gente lembrar de quando está colocando lambi-lambi, não pode se prender a ele, né? Então, é uma brincadeira que você está o tempo inteiro construindo. É um diálogo que você está o tempo inteiro construindo. É diferente de chegar lá e colocar um grafite que é foda, que vai ser um diálogo que vai estar ali, que se uma pessoa passar todo dia, ela vai ficar todo dia olhando aquilo e se relacionando com aquilo, e cada dia vendo uma coisa. E é maravilhoso. Eu tenho trabalhado com textos maiores agora, eu fiz uma empena lá com a Cis, e a ideia era exatamente isso, ter esse impacto grande, né, das pessoas poderem olhar e se relacionar todo dia com aquele texto, mas nesses micros que eu faço, a ideia é ir construindo uma relação, né? E o que eu pude perceber é que essa relação ela foi sendo construída mesmo. Então, no começo, por exemplo, as pessoas fingiam que eu não estava lá, elas fingiam que não estavam me vendo, né? Era muito estranho uma pessoa colando lambi-lambi, assim, uma mulher ainda, há 10 anos, mas com o passar do tempo que eu ia insistindo, eu voltava e colava, eu comecei a colar na cidade inteira, eu virei a louca do lambi-lambi. E as pessoas já começavam, eu já via que as pessoas se aproximavam mais, elas perguntavam para mim, elas conversavam, é como se elas já me conhecessem, um diálogo que a gente foi criando, né? Então, é nisso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. É como é que a gente pode brincar de construir um diálogo que ele vai sendo construído com o tempo. Não eu vou lá e faço. Eu vou construindo esse diálogo com as pessoas. Eu me coloco, né? Isso aqui. Então vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui, já que tem as fotos, tá? A partir do momento, né? Minha proposta é convidar as pessoas a imaginar a história no meio do caminho, e eu comecei como é que chama? Comecei a trabalhar mais fortemente a questão das mulheres, né? Então, meu diálogo ele terminou mudando um pouquinho. Quer dizer, eu ainda trabalho com as histórias cotidianas, mas eu comecei muito mais a trabalhar com histórias femininas, né? Então, eu só queria mostrar algumas para vocês. Essa aqui é a Vilma, que é uma maravilhosa, é uma mulher lá da região da Cracolândia, que não é usuária, ela mora numa pensão lá, a grande maioria das pessoas que moram ali não são usuárias, né? Tem muitos moradores, e essa daqui é a história dela. Eu me inspirei na história dela e escrevi, e depois ela, que foi muito linda, ela me contou essa história absurda, porque ela tinha 4 filhos e a prefeitura, sei lá, colocou os filhos dela em 4 bairros diferentes, e todo dia ela percorria a pé, e depois ela se relacionando com esse próprio texto dela, né? Então, peraí, pode só passar mais um pouquinho? Então, o que eu vou querer trabalhar com vocês hoje tem relação com essa própria relação que eu faço da construção de um diálogo mesmo, tá, gente? Eu espero não estar me repetindo, tá? Só mostrar mais um pouquinho para vocês. Esse aqui de uma ocupação, de mulheres que eu conheci em ocupação. Outra coisa que a gente precisa pensar, né, nessa questão do diálogo. Primeiro que as pessoas, né, vocês falam uma coisa, vocês não vão estar lá para conversar com a pessoa, as pessoas vão conversar com o trabalho de vocês. Então, é vocês, sei lá, pensarem realmente o que eu quero dialogar com essas pessoas, porque você não vai estar lá para responder. E outro é também estar aberto a essa interpretação que as pessoas fazem, sabe? Se abrir a esse outro lugar delas. Vamos um pouquinho para frente, que eu vou mostrar uns outros lambi-lambis, quer ver? Só para vocês entenderem um pouquinho. Esse aqui é de mulheres, vamos para frente. Ai, gente, desculpa, eu queria muito estar eu mesma compartilhando aqui, que seria mais fácil. Deixa eu ver que horas são. Isso aqui passa muito rápido, né?
Tá vendo? Né? Micros de mulheres. Vamos lá, mais para frente, Má. Que daí eu vou mostrar os lambes de outras meninas. Não, vamos lá. Vai no... Pode ir para frente, pode ir para frente. Se eu estivesse controlando era mais fácil. Pode ir para frente, no manifesto ali na frente. Só para mostrar um pouquinho... Isso, exatamente. Os outros tipos de lambe, né? Como eu falei para vocês, o que uma são das esses nossas lambes? alunas, inclusive. A Laura está trazendo aqui uma das nossas alunas. Ai, que linda! Parabéns! Olha que lindo. A gente falando de diálogo, né? Olha que puta diálogo. Olha que puta diálogo. Né? O que ela tá falando com isso? Pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errada, né? São representações de pessoas que morreram em decorrência de violência. É isso? E coloca de uma forma super carinhosa. Pode, né? pode. Então, a pessoa... Fala, desculpa. Não, eu acho que a artista, se estiver nos assistindo, pode falar, se ela estiver presente na sala. Não sei se ela está... presente, Luara? Eu acho que a Luara não está, mas tudo bem. É pena. Luara, então você está aqui com a gente, que seu trabalho está com a gente, tá? Então, pode ir para frente. Então, é só mostrar para vocês alguns outros tipos de diálogo, né? Esse aqui é o Manifesto das Minas, que também coloca... Teve um momento aqui em São Paulo que teve muito lambe-lambe feminista, muito. Então, muito lindo, assim, rolou um movimento, a mulherada saía junta, com vários trabalhos, pode ir para frente. Esses daqui tem desenho com a mesma linha do meu, que é essa coisa de colocar vários, né? Isso aqui é a Frida feminista, né? Um diálogo dela. Isso aqui, desenho com texto. Só para vocês prestarem atenção, porque daqui a pouco vocês vão fazer exercício, tá, gente? Então, assim, na verdade, o que é um lambe-lambe? Gente, é muito aberto. Você pode fazer qualquer coisa com lambe-lambe. Né? Você pode usar foto, você pode usar texto, você pode usar desenho, você pode fazer com stencil. Anteontem vocês aprenderam com a Cis stencil. Vocês podem usar stencil e fazer lambe-lambes. É muito, muito aberto. Essa eu acho que Raquel Brust. Oi? Essa da Raquel Brust, esse que está na tela. Esse é o da Raquel Brust. Que é lindo, né? Tá vendo? Daí você resgata a música que todo mundo reconhece. Você lê isso aqui, sei lá, às vezes eu li alguns e me dava vontade de cantar. Pode passar para frente. Aqui. Esse aqui. Vocês conhecem o Lambe Buceta? O Lambe Buceta também foi um trabalho que umas amigas minhas faziam, que é a Karen e a Kelly, que é maravilhoso. Esse aqui é dos lambes mais leves delas. E mais leves. Gente, assim, elas colocavam né? Elas traziam essa questão de como tem que ser normal a gente olhar o nosso próprio corpo e as pessoas olharem o nosso corpo, e elas traziam esse debate, e era super interessante esse diálogo que elas traziam para a rua, porque a galera ficava muito puta. Então, o pessoal não simplesmente rasgava os lambes dela, que é uma coisa muito básica, mas eles rasgavam, tipo, no meio. Elas colocavam fotos, né? Pode passar para frente. Aqui, tá vendo? Aqui tem um lambe buceta aqui tem uma foto mesmo. Isso aqui foi uma brincadeira que a gente saiu para colar junto, que acontece muito com lambe-lambe também, tá, gente? Pode ir para frente. Ai, meu Deus, eu que tinha que estar compartilhando. Não sei o que deu no meu computador, gente, me perdoam. Não. Aí, isso. Depois dessa, que são as fotos dos lambes maiores. Que é isso, né? Estou mostrando para vocês as possibilidades de lambe pequeno, que é o que a gente vai trabalhar, porque eu quero trabalhar com vocês essa construção do lambe-lambe como um diálogo recorrente, como um diálogo que a gente vai construindo. Esse aqui é o da Paty Bonami, linda. Tá vendo? Olha isso aqui. Né? Essa aqui é a Paty, é a cara do trabalho dela, é o trabalho dela. A Paty é uma grafiteira também, uma pintora, que ela faz telas, faz grafites, e ela trouxe também a linguagem do lambe-lambe. Então, o que eu quero trazer para vocês é que tudo pode entrar no lambe-lambe. A única coisa que vocês têm que entender é assim, que ele é efêmero, onde eu vou colocar, sei lá, esse é efêmero, mas, por exemplo, né? Vamos para o próximo.
Então, assim, né, o lambe-lambe, eu estou mostrando para vocês essa linguagem do cotidiano. Agora, eu posso usar ele como uma arte maior, como se fosse um grafite. Né? Esse aqui é o da Zeferina, né? Um puta, eu falando, tudo é puta diálogo, mas é verdade. Olha o diálogo que ela colocou ali, né? Não é um diálogo de várias conversas, mas é um diálogo, um papo reto, né? De mulheres, enfim, passar para a próxima. Possibilidade do lambe-lambe. Esse trabalho da Kátia Lombardo, dentro do projeto Tarsila Inspira, que estava eu, né? Eu fiz lá em Pena com Assis também. Olha isso aqui, a Kátia, ela trouxe a fotografia dela, da fotógrafa. Então, ela trouxe, por exemplo, um prédio pichado para dentro do centro de São Paulo, como uma arte. Colocou uma trans, colocou um saci aqui em cima, colocou a cuca. E ela trouxe, assim, essa coisa para mim, essa coisa da pichação é maravilhosa, né? Porque ela trouxe como, e assim, ela usou as fotos dela, colocou elementos do trabalho da Tarsila, juntou com uma outra foto de uma pesquisa que ela faz com trans, com gêneros, né? Dá para juntar tudo isso. O Lambe, você consegue fazer esse trabalho antes, né? Não só ali na hora que você está pintando, tudo que não é só, é maravilhoso. Mas é essa outra linguagem, você consegue fazer esse trabalho antes. E aí, esse aqui, maravilhoso. Então, a Marielle, né, que também, esse aqui é um lambe-lambe, esses outros aqui, a maioria não, né? Esse aqui é lambe-lambe, né? Esse é grafite, mas a foto da Marielle, né, que a gente, da abertura desse diálogo das pessoas, todo dia que passar ali, olhar para o rosto dela. Esse lambe, por exemplo, ele, né, como eu ia falar, o nosso é muito simples, o que eu vou mostrar para vocês é muito simples. Esse aqui, vocês não têm noção do que é colocar esse lambe. É tipo, assim, tem que fazer uma qualidade boa para preservar papel fotográfico e tudo. Deixa eu ir mudando para ir vendo a carinha de vocês. De papel fotográfico. Esse aqui, por exemplo, são umas tiras que você vai desenrolando. Tem que ficar, a gente tem que colocar a cola atrás, aí vem pessoas lá em cima aqui, vem com uns extensores colando, um pessoal na frente com extensor atrás, os outros desenrolando, tipo umas 5 pessoas para colocar isso, e daí você vai desenrolando, depois você desenrola a segunda tira, tudo muito retinho. Então, assim, o que só para mostrar para vocês essas possibilidades. O lambe-lambe tem a coisa mais simples do diálogo recorrente, mas, assim, tem coisas fantásticas que vocês podem fazer. Vocês podem fazer um prédio. Quem usa foto, é muito maravilhoso trabalhar com lambe-lambe. Tanto com lambe-lambe simples, desse de você colocar sempre, de você fazer um trabalho de diálogo recorrente, quanto esse mais elaborado, né, que a Kátia, que a Zeferina, que a gente colocou aqui, da Marielle, que é você imprimir, né, num papel mais bacana e trazer ele como uma potência, como um grafite grande, né, como uma arte de impacto. E, ao mesmo tempo, também, esse aqui, por exemplo, eu estava, assim, mesmo com esses pequenos, eu não tenho grana para ficar pagando impressão foda, entendeu? A impressão que eu faço é impressão a laser. Eu junto uns papéis, vou juntando, posso brincar de várias formas, né? Junto os papéis aqui e formo um texto grande com um monte de papel A4, né? Ou aqui esse carinho, recortei, isso aqui é um lambe-lambe, recorta, brinca, tem muita possibilidade de você brincar com lambe-lambe. Na verdade, né, lambe-lambe eu até pedi para vocês terem uns papéis, umas coisas na mesa, porque tem muito a ver com criança, eu acho, sabe? Com a gente poder o lambe-lambe ele dá uma possibilidade dessa coisa do brincar com papel, de brincar com cores, de você trabalhar a coisa manual. A cola parece bobagem, mas assim, de verdade, assim, todo mundo, o pessoal que sai comigo para colar, a galera fala: "Não, cola, Laura, pode colar". "Não, não vou colar não, pode colar". Aí eu falo: "Não, cola um e tal". De repente a pessoa cola um e ela tá querendo colar para caramba, porque é uma coisa que remete a gente à criança. Aí fica aquela cola, você tira da mão. Enfim, é um trabalho que você pode brincar de várias formas, ele tem infinitas possibilidades. E tem as restrições deles, tem o desapego, você sabe que aquele negócio vai pegar chuva. Tipo o meu, por exemplo, esses daqui, né?
Eu coloquei isso aqui como uma outra possibilidade. Eu coloco histórias, espalho histórias no caminho das pessoas, certo? Espalho histórias na cidade inteira, sei lá, em tudo quanto é lugar. Nesse aqui, por exemplo, eu resolvi escrever um roteiro, né? Então, esse aqui são várias histórias de mulheres, que eu tenho trabalhado mulheres, e histórias de violência, histórias de amor, histórias de solidão, histórias de, sei lá, de tudo quanto é tipo de história, no mesmo lugar. Eu já fiz isso algumas vezes para as pessoas, e o trabalho é uma até, mas tá aqui não dá para ler. É o Reconhece Sua História de Outra Mulher. É uma das pesquisas que eu estou fazendo. A gente colocar as histórias, uma reconhecer a história da outra, sendo as nossas histórias diferentes e a gente tendo alguma coisa em comum. Então, você pode usar, isso que eu tô, assim, do mesmo jeito que eu espalho, eu posso fazer uma brincadeira de usar o mesmo trabalho que eu faço de uma outra forma. Eu quero dizer uma outra coisa, né? Nessa ponte aqui. Eu queria que as pessoas olhassem as histórias das mulheres de uma vez, todas as histórias. Eu posso trabalhar nisso, né? O Lambi, ele me dá essas possibilidades todas. Deixa eu ver o que eu tenho mais também de foto. Que eu queria, gente, é muito rápido esse negócio. Deixa eu ver que horas são aqui. Isso. Vamos lá. O que eu quero de vocês, então, né? Tá vendo? Tem várias histórias, tem de coisa e tal. Eu quero passar um exercício para vocês. Que eu queria não, eu quero, e depois, será que eu já colo antes? Não, depois eu colo, antes da gente conversar, tá? Eu mostro como é que se cola aqui. Eu quero que vocês Laura, eu trabalhem com vou isso. parar aqui o compartilhamento, tá bom? Da tela. Tá. Menina, alguém tem alguma dúvida? Ou alguma coisa que queira falar? A Andrea está perguntando se o lambe pode ser feito com qualquer papel. Então, o ideal é papel até 80 gramas, né? 75 gramas é o sulfite. O ideal é o sulfite, eu uso o Color Plus, né, esse aqui, que tem 80 gramas. O sulfite é bacana, tem também papel jornal, eu até separei um aqui, que foi de uma ação que eu fiz, mas, por exemplo, você tem que também ver, papel jornal, por exemplo, ele vai ficando com uma cor amarelada, né? Então também tem essa reação que dá no papel. Mas assim, o papel sulfite é um bom papel para trabalhar. 120 gramas, não sei o que, já começa a ficar complicado porque a cola tem que absorver, né? O papel. Depois eu mostro aqui para vocês, gente, porque assim, a parte de colar o papel parece bobagem, é bobagem, mas tem muita gente que faz errado e aí vocês simplesmente convidam as pessoas a arrancar o trabalho de vocês na rua. Mas é isso, você pode usar um trabalho até 80 gramas, é um bom papel para esses lambes simples, né? Aí tem lambe de foto, tal, papel fotográfico, é uma outra coisa, a cola mais grossa e tal. Mais alguma coisa? A Gidas Tarsilas, ela está querendo saber mesmo essa criação da conversa, como que acontece, e aí eu acho que é isso que tu vai falar agora, né? Sim. Então, meninas, o que eu quero com vocês, né? Eu quero que vocês pensem em vocês, né? Por exemplo, eu criei esse trabalho a partir das minhas referências. Fiz cinema, fiz teatro, gostava de olhar as histórias na rua. O diálogo que eu crio na rua tem muita relação comigo. Eu escrevo, né, como eu falei para vocês, o desenho, eu criei um desenho básico, porque eu não sei desenhar. E cada uma de nós tem uma característica própria, tem um diálogo próprio, tem uma forma de dialogar. O que eu queria que vocês pensassem agora, e quem tiver com material aí pudesse brincar, porque é legal nas oficinas eu faço muito isso, assim, de ter um monte de material de papelaria para despertar, sabe? Ir mexendo no papel, vocês vão trabalhando. Qual o diálogo? Eu queria que vocês brincassem de criar uma série de lambes. Vocês não vão criar agora esses lambes, né? Vocês podem criar um esboço, ou podem criar um. Mas eu queria que vocês pensassem nesse trabalho como se vocês estivessem criando um diálogo recorrente, né? Então, esse diálogo que vocês vão ter com as pessoas na rua. O que vocês colocariam na rua? Sobre o que vocês gostariam de falar? Como que vocês gostariam de falar isso? Eu só coloquei um monte de perguntinha aqui.
né? Sobre o que vocês querem falar? Vocês querem falar sobre feminismo? Ou vocês querem levar carinho para a rua? Ou vocês querem dar uma porrada e falar, apontar algum tema, né? O que vocês falariam para as pessoas se vocês fossem criar um trabalho em que o diálogo fosse recorrente, né? Como eu fiz com os micros. Então, assim, lembrando que vocês têm que dar uma cara para o trabalho de vocês, né? Qual vai ser a cara do trabalho de vocês? Porque a pessoa vai ver um trabalho, depois vai ver o outro, e vai ver o outro, e vai ver o outro, e ela vai saber que esses trabalhos têm relação. E ela vai cada vez mais, as pessoas... Eu vejo, por exemplo, né, quando no começo do trabalho ninguém entendia porra nenhuma do que eu estava fazendo ali, e com o passar do tempo, as pessoas, o próprio trabalho, ele já falava em si, até porque as pessoas já tinham visto muito, né? Então elas já entendiam que aquilo, como é que chama? Que eram histórias do cotidiano, elas tinham já reconhecido essas histórias. Como é que vocês querem contar histórias do cotidiano também? Como é que vocês contariam para as pessoas essas histórias? Né? Como é que vocês... Isso que eu quero que vocês pensem agora, que vocês trabalhem e que a gente converse um pouquinho. Né? Eu vou ser uma coladora de lambe-lambe. Eu vou abrir esses pequenos diálogos em que as pessoas vão passar todos os dias. Onde eu vou colocar? Eu vou colocar num lugar só? Ou eu vou sair espalhando pela cidade inteira? Ou eu vou escolher algum lugar que eu quero falar sobre determinada coisa? Né? Eu vou fazer com foto? Eu vou desenhar? Eu vou colocar texto? Eu vou colocar poesia? Eu vou colocar uma frase? Não vale frase fácil. Não quero. A primeira que vier na cabeça de vocês, não. Eu quero que vocês contem uma história. É isso que, assim, eu acho que esse é o resumo. É uma história que vai sendo construída. Que história vai ser essa que vocês vão criar na rua? Assim, de verdade, gente, eu não sei se eu me fiz entender, porque é a primeira vez que eu dou essas aulas e é muito estranho, mas é muito rápido. Mas, assim, é muito maravilhoso, assim, você colocar esse diálogo na rua e dialogar com as pessoas. O lambe-lambe é uma coisa que aproxima muito as pessoas, né? As pessoas desconhecidas, assim. Então, é isso, assim, além do trabalho estar dialogando, além da arte de vocês estarem dialogando, o fato de vocês colarem lambe-lambe vai fazer com que vocês vivam muitas histórias. E eu acho que o trabalho que vocês vão colocar vai conduzir um pouquinho que histórias são essas, né? As pessoas também vão perguntar para vocês do que você está falando, né? O que você está querendo dizer com isso? Você vai conversar. Então, eu queria que vocês fizessem isso agora, que vocês virassem coladoras de lambe-lambe, e que vocês me contassem uma história em desenvolvimento. Né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma quarentena, a gente está no meio de um momento horrível, mas... e nesse momento mesmo, como é que vocês conversariam com as pessoas por meio da arte de vocês? É isso. Tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode dar um tempinho para as meninas pensarem numa frase que elas querem compartilhar nesse momento, né? Eu acho não que frase fácil. Contigo, com quem está nos assistindo, né? E aí vou dar um tempinho para as meninas pensarem, e aí, que nem a Laura falou, né? Pensar no teu cotidiano, pensar nesse momento, o que é o cruzamento do contexto que está acontecendo nesse momento com a tua arte, com o teu estilo, com a tua mensagem, Sim. né? Acho que é o cruzamento dos dois lados, assim. Sim. E aí, as meninas estão falando algumas coisinhas aqui no chat, eu vou te falando para a gente, enquanto elas pensam, tu ir respondendo. Claro. Primeiro que a Mila está lembrando que tem a Zeferina também, que tem um trampo super foda de lambe, e a Lambisgoia, que é a Silvana Mendes, que inclusive é uma das alunas aqui do Ai, que linda. A gente tem a Zeferina, ok. A Jéssica Paulino também está aqui com a gente, que também trabalha com lambe aqui também, entre as alunas, além da Luara, que tu colocou também, né? Então, a gente tem algumas artistas que trabalham com lambe aqui no nosso grupo, então é muito legal já ter essa técnica entre nós, né? Isso.
E aí, as que não trabalham ainda estão perguntando, né? Como é que é essa colagem? Que cola que tu usa? Qual que é o tipo de cola? Como é que acontece com um trabalho menor e como é que acontece com um trabalho maior? Um lambe grande como aquele da Marielle? São vários pedacinhos? Como é que funciona? Então, eu ia passar isso depois do exercício, mas eu vou falando enquanto elas vão fazendo exercício, tá ótimo. Ó, a cola, essa aqui, Castor Extra Adesivo. Essa é a melhor cola. Essa cola eu uso nas colagens na rua, nos lugares menores. Essa cola se usa para colar o painel da Marielle. Essa cola se usa para... Enfim, tem o pessoal que faz cola de farinha, que eu acho lindo, parabéns, mas eu não faço. Eu não gosto de cola de farinha, ela termina muito rápido, enfim, estraga rápido. Eu uso essa cola e a maioria das pessoas que colam lambe-lambe que eu conheço também usam essa. Qual que é a diferença de colar o meu e colar o da Marielle, né, por exemplo? A cola é a consistência dela, é a quantidade de água. Então, eu uso, por exemplo, sei lá, metade água, metade cola, né? Ela fica líquida, meio gosminha. O pessoal, para colar um trampo como o da Marielle, você tem que deixar ela mais para grossa, né? Porque é um trabalho que o papel não vai exatamente absorver, ele precisa mais colar. Então, você vem com uma cola por baixo. Aí, o que acontece? Como é que, por exemplo, a Kátia fez o trabalho dela, né? Foto. Você pode colar um quadrado, como a Kátia fez, a Kátia Lombardo, né? Você faz um monte de impressão e vai encaixando, encaixa bem bonitinho para ficar direito, não dá nem para ver, você vê que o trabalho fica perfeito. E o da Marielle, que é outra técnica que a gente veio desenrolando, que é uma que o Zito usa, o Raulzito, que você vem desenrolando, vem umas tiras, assim, sei lá, de 4 metros, 3 metros, eu não lembro quanto tem aquela foto, mas, assim, tiras de metros, várias tiras, então acho que da Marielle tem 4, e você vai desenrolando, vai passando a cola por trás, então tem que vir uma pessoa, que nem eu falei, você vem uma pessoa por cima, né, ajeita a foto, vem um pessoal já passando a cola por trás da foto, vai desenrolando a foto e já vai passando a cola por cima também. Uma cola bem grossa, né? É uma aventura. Colar uma foto grande é uma aventura desse jeito. Para quem está começando, o ideal é colar com os quadrados, né? Que é mais... que você pode colar, se você fizer uns quadrados menores, mesmo que, sei lá, você vai fazer uma foto maior. Eu estava falando com o Zito, ele falou, foto A3, você pode fazer pode começar de A3 mesmo, você vai colocando um depois do outro. É mais fácil, você consegue fazer sozinha, só precisa encaixar direitinho e tomar cuidado para não virar um negócio torto, entendeu? Precisa ficar de olho. Para colar uma desenrolando, você tem que ter mais técnica, bem aventura. E mesmo assim ainda pode dar uma merda, assim. As meninas estão perguntando sobre a qualidade da impressão para tuas obras e para quando é foto. Tem que ter alta qualidade? Como é que é? Então, algumas características do lambe, né? Você não pode, você vai colocar água em cima daquele papel. Então, para você fazer um lambe-lambe é muito simples, pode ser um desenho, pode ser não sei o quê, mas não pode sair com água. Então, precisa ser impressão a laser, não pode ser jato de tinta. Caneta, se você for desenhar, tem que ser uma caneta que não sai com água, né? Não pode ser uma caneta qualquer, não pode ser uma canetinha, porque senão, na hora que você vai começar a colar, o negócio já começa a se desfazer. Então, por exemplo, impressão a laser, né? No meu trabalho, eu deixo na rua, o papel vai perdendo a cor, mas o texto não. O texto fica preto, é super legal, porque daí também tem uma relação com o tempo que não apaga o teu trabalho. Ele vai brincando com o papel, ele vai mexendo com o papel. Então, essa é uma das coisas. Já eu colo para vocês para mostrar como é que você faz. Faz na frente, faz atrás, faz isso. Ô, Laura, mostra pra gente a cola de novo que as meninas estão pedindo. Tá picotando aqui. Eu uso essa aqui. Essa aqui é boa, porque assim, eu já tentei outras colas e, por exemplo, o meu papel ele é coloridão, né? Essa coisa colorida. Esse aqui ele faz uma película, né? Como se fosse um vernizinho na frente, deixa um pouquinho mais brilhante, cara de lambe-lambe, né? O papel não fica um cara de papel simplesmente, mas não muda muito.
Eu já usei outras colas, por exemplo, que na hora que secou ficou uma textura, sabe? Ficou como se fosse uma película, de, sei lá, uma farinhazinha na frente. E foi bem num trabalho que não podia. E eu fiquei assim, eu falei, não, essa daqui é uma boa cola. Dá para comprar ela em balde grande, sabe? Dá para fazer uns esquemas, assim, mas essa aqui é a melhor. Cascorés extra adesivo. Eu colo desde sempre com ela. E é isso, metade, metade. Para o meu tipo de trabalho. Para o tipo de trabalho, uma foto, tal, você faz a cola grossa, faz grossa. Né? Mas também uma que você consiga passar o rolinho, não é a cola só, né? Precisa de água. Mas faz uma cola mais consistente para segurar aquela foto. Tanto a Gi quanto a Mila estão perguntando um pouco sobre o teu trabalho, assim, essa provocação que tu separa as letras, se foi algo proposital. Como que surgiu essa tua estética da frase que tu coloca assim espaçada? E também como que surgiu essa ideia de criar essa poesia urbana, assim, como que surgiu essas histórias? Foi tu assistindo? Onde que foi o estalo, assim? Então, na verdade, assim, essa brincadeira com o texto, quando eu comecei a colar, eu escrevia o texto normal, né? E tinha até título. Eu colocava no meio, no meinho, assim, com um título embaixo, assim, nada a ver, aquelas nada a ver. Mas logo depois eu fiquei com vontade que as pessoas vissem esse texto de mais longe, que ele ocupasse a folha. E aí eu comecei a brincar, e quando eu vi, eu estava separando desse jeito. E daí o que acontece? Eu não sou uma pessoa da arte, né, das artes plásticas, eu sou escritora. Né? Eu até estou brincando cada vez mais de painéis, enfim, 10 anos de rua, com um bando de gente foda em volta, assim, que eu tenho uns amigos, né, tipo, galera boa, termina inspirando um pouquinho também. Mas como eu não tinha essa, né, não é o meu, não é a minha grande qualidade, eu resolvi fazer uma coisa que, ao mesmo tempo que eu brincasse, ao mesmo tempo que ele virasse um desenho, não era uma coisa que precisasse de muita criatividade. E eu adoro fazer isso. É que nem eu adoro hoje cortar stencil, sabe? Tipo, é uma brincadeira. Eu ponho o texto, eu fico viajando, assim. Eu falo, um espacinho para cá. Não tá legal. 2 espacinhos para cá. Tipo, não faz o menor sentido. Né? Eu tenho umas coisas que é legal a gente também se descobrindo. As coisas não fazem muito sentido. Né? Então, por exemplo, eu paro na frente de um poste e fico 3 horas assim olhando para os micros e falando, nossa, qual eu vou colar nesse poste? Não faz sentido. Eu podia colar qualquer um naquele poste, entendeu? Então tem umas coisas que é processo, né? Do meu processo, que aliás é interessante vocês também pensarem nesse processo de vocês, né? Eu acho que qual que é o processo de vocês? É chegar lá e fazer de uma vez ou preparar em casa? Eu preciso preparar antes. E eu gosto dessas brincadeirinhas, assim, sabe, tipo, e daí outra coisa também que tem a ver com essa coisa de separar as letras eu gosto de complicar um pouquinho a vida das pessoas. Por isso que eu falei para vocês que eu não quero frase fácil, porque é bom que as pessoas pensem na rua, sabe? A gente, assim, tem gente que ficou ofendida por isso, porque a gente tem uma questão gigante de analfabetismo funcional no país mesmo, é real, né? Então, tem gente que não consegue entender, mesmo coisa simples, mesmo frase simples, mas eu gosto de, sabe? Então, às vezes eu separo, que nem, né, cercada de prédios em construção, desconstruo inteiro, não gosto de separar sílaba, então, quando eu separo a letra diferente, eu quero que a pessoa ache esquisito, eu gosto, porque daí faz a pessoa olhar de novo, e olhar, e sei lá, dar um tilt na cabeça dela. É legal, é um jeito de tu chamar atenção, né? Essa tua Sim. separação, né? A Gi Sim. Faveta está perguntando, tu usa alguma fita para fixar na parede, colar certinho, encaixar direitinho ou é freestyle? Então, os lambes é super freestyle. Você vai na mão, você vai vendo. Tipo, os meus stencils, os últimos que eu estou fazendo, eu sou a mulher do nível. Aliás, o nível está aqui do meu lado. Isso aqui é o Stanley. Cadê o Stanley? Ó, esse aqui é o Stanley. Se você quiser Tem fazer alguma até coisa muito nome! é o Stanley. Então, o nome dele é Stanley, né? Ele é tipo o meu parceiro mais maravilhoso. Mas, lambe esses basiquinhos, você não precisa do Stanley. Outra coisa que eu vou fazer, quando eu faço mural, quando eu faço não sei o quê, até para fazer esses lambes aqui que eu fiz com stencil, eu uso o Stanley.
Mas na rua não, gente. Na rua, assim, de colocar, vai no olho, põe torto também. Também tem que pensar assim, meu, o que que eu quero? Eu posso pôr de ponta cabeça. Ah, eu quero que a pessoa faça assim, ó, para ler ou para ver. Vai e a pessoa faz assim para ler. Inclusive, é isso que eu quero saber que vocês estão fazendo. Viaja, como as pessoas vão ver o trabalho de vocês, né? Como é que vai ser essa relação com as pessoas? Eu O vou que te fazer mais? mais 2 perguntas que estão aqui escritas, e aí eu acho que a gente pode abrir para as meninas apresentarem as suas obras ou falarem Eba. contigo, perguntarem. Elas estão perguntando se você tem uma impressora a laser em casa ou manda para gráfica. Tem gente que também usa silk para impressão, isso rola, enfim. Ela está perguntando sobre impressões, assim. Como é que Sim, tu faz? rola silk para impressão, rola. Rola silk, rola stencil, dá para fazer de várias formas. Isso que eu falei, a única coisa que você tem que pensar é um material que não saia com água. Não saiu com água, você pode fazer com acrílico, fazer um puta de um desenho, uma pintura. Tinha um amigo meu que fazia pintura em jornal, o Moza Fernandes, fazia umas pinturas bem loucas e saía colando. Com jornal, inclusive, né? Meu, precisa de uma colinha mais grossa também. Amigo nosso. Impressora, eu já tive uma impressora, ela era tipo Stanley, ela era minha parceira, minha bebezinha, tudo. E ela, tadinha, não, ela foi para a rua comigo muitas vezes, foi para a rua, fiz umas ações na rua, de imprimir na rua. Então a bichinha era maravilhosa, mas eu não tenho mais ela. Aí, graças a Deus, eu descobri, porque meu povo de gráfica me odeia, que eu chego com um monte de papel colorido, com um monte de texto e toda confusa, porque meu processo é assim. E eu descobri uma mulher maravilhosa aqui na Praça da Árvore, que eu estou na Praça da Árvore, que ela tem uma gráfica há 18 anos, uma mulher e que emprega outras mulheres, que é mãe de uma linda, a Renata, e que nunca fez cara feia para eu chegar com um monte de papel colorido e um monte de texto e ficar no meio do balcão dela. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, quem quiser, se alguém estiver perto de metrô, não sei o quê, a gráfica da Renata é perfeita. Não dá para imprimir em qualquer gráfica, tá? Tem umas gráficas assim, tem uma do lado do Mackenzie, que é boa de imprimir, tem essa da Renata, vocês têm que ir testando, tem que ir testando. Laura, seria legal você nos passar, sei lá, umas 3 gráficas aqui em São Paulo que você geralmente imprime para as meninas saberem. Tá, porque a gráfica basicona, viu? Mas aí tem que ver a qualidade. Acho que essa da Praça da Árvore, chama RM Copiadora, R de Renata, M de Maria, e fica quase na frente do metrô. Como é que chama aquela rua? Ai, meu Deus, é o metrô Praça da Árvore. Ou você sai de um lado numa pracinha, ou você sai do outro, onde tem uma padaria na esquina tal. É nessa ruazinha. Depois eu passo para vocês o endereço. É uma portinha. É ótimo lá para imprimir. É impressão a laser, né? O que eu faço, sei lá, se você fizer um trabalho colorido, você vai ter que imprimir colorido. Eu escolhi esses papéis coloridos e eu imprimo o básico, eu imprimo o preto e branco a laser, né? Então, a Renata é ótima, lá é ótimo. E tem também uma portinha, quando você sai da Consolação, entra ali na Rua do Mackenzie, na Maria Antônia, você olha para o teu lado direito, bem quando você entra, tem uma plaquinha de gráfica, não sei como é que está agora, né, gente, com essa coisa de quarentena, mas, né, quando a gente puder se locomover por aí. E daí tem uma escada, e lá também tem uma gráfica, que é onde o pessoal do Mackenzie imprime e tudo, e também lá tem uma impressão boa, assim, é uma boa impressão para esses micros. Tem alguns lugares que a impressora laser preto e branco não é muito boa, e daí você tem que imprimir na impressão colorida. A impressão colorida fica um brilho, é horrível. Nossa, não dá. Sei lá, dá. A Jade está perguntando que outras mulheres do grafite falaram que sofreram comentários ofensivos enquanto pintavam na rua. Ela quer saber se já passou por isso colando lambe. Ah, gente, sempre. Não, tô brincando. Não é sempre, não. Mas já passei. Já passei de idiota, mas é muito pouco, gente. Ah, então, isso que é... Assim, eu não sei se é sorte, não sei o que acontece, mas, na verdade, assim, aconteceu comigo muito pouquíssimas vezes. Aconteceu alguma ofensa,
alguém vir para cima. Óbvio, foram 2 homens, né? Em 2 ocasiões, olha, em 10 anos de situação de perigo, de agressão, né? De quase ter uma agressão, foram 2 vezes em 10 anos, sendo que, meu, eu colava que nem uma psicopata. E aquela coisa de homem, né? Vem para cima, você está sujando a cidade, eu estou pagando, você não sei o quê, né? Vou chamar a polícia para você. Como mulher, assim, eu sei que, acho que, olha, rolê com homem, né, gente? A gente, assim, no começo eu não entendia que tinha relação com eu ser mulher, mas hoje eu tenho muito claro, assim, é ser artista mulher, é você estar o tempo inteiro se colocando, ser artista de rua. A gente está conquistando o nosso espaço, tem cada vez mais mulher, graças a Deus, as deusas. Mas, assim, ainda é um lugar em que, meu... Não, por exemplo, aquele lugar assim que você vai fazer... Muito louco. Teve uma vez que eu fui lá fazer um trampo em Paraisópolis, que às vezes eu vou para lá. Essa cena, para mim, foi maravilhosa. Tipo, eu precisava de ajuda. Eu estava ali fazendo um negócio, não sei o que, em cima de uma escada, colocando um monte de lambe com nível, porque precisava... Não, estava fazendo stencil. E não sei o que, colocando nível e tal, eu precisava de ajuda. Aí um cara vem, quer... Sabe aquele negócio? Deixa que eu seguro esse rolinho para você. Deixa que não sei o quê. E ok, entendeu? Tô ali, tava mesmo, em vez de jogar o rolinho, eu dou o rolinho na mão do cara. Em vez de pegar a cola, ter que descer, o cara põe a cola no chão para mim, tudo bem. Passa 5 minutos, o cara começa. Não, porque você... Esse jeito que você está fazendo aí não está certo. Faz de tal jeito. Falei, não vou fazer de tal jeito. Não, faz assim. Daí tinha um outro cara querendo fazer, que cada um tinha seu espaço. Tinha um outro cara querendo fazer no meu espaço. Tinha um cara lá que estava ajudando, tal, querendo fazer um picho, sei lá, no meu espaço. Aí o cara falou, deixa o cara fazer, porque tinha um... Falei, mano, deixa você deixa. Eu lembro que, assim, é uma coisa que aconteceu só uma vez. Os caras são gente de 5 minutos e eles já acham que podem mandar em você depois. Começar a dar ordem, começar a falar como você tem que fazer, o que você tem que fazer. Isso é muito recorrente. Então, não é nenhuma violência tão explícita que eu já vivi. Que nem desagia aqui, mas essa coisa é básica. Homem fazendo omisse, desagia homem fazendo omisse, gente. E assim, começa com uma gentileza. Eu falo, sério, só porque você pegou o rolinho para mim, você já está mandando em mim, já está querendo dizer. Eu fazendo um trabalho lá em Mauá, os caras paravam o carro. Não sei o quê. Se não ficar bom, você vai tomar bronca. Sabe umas coisas assim de... Eu falo, gente... Ô, Laura, e com relação à abordagem policial, porque o teu trabalho, ele é ilegal, né? Assim, tu não pede permissão, assim, a maioria... É uma contravenção, né? Na verdade, às vezes tu faz um trabalho, sei lá, para um SESC, para uma instituição, aí sim, pede uma permissão naquele muro, naquele lugar, né? Mas quando não é um projeto, o teu trabalho é ilegal, né? Então é uma contravenção. Como é que acontece? Já sofreu abordagem policial, alguma coisa assim? Só lá na Cracolândia, quando os caras estavam a fim de... Porque eu fiquei 2 anos trabalhando na Cracolândia, né? Com a Casa Rodante, foi um trabalho... A gente tinha... Lá a gente tinha permissão da prefeitura, mas às vezes a polícia gostava de dar uma causadinha, né? Já sabiam que a gente estava lá, mas gostavam. Nas colagens, meu, era assim. Quando eu comecei a colar, foi antes desse boom, né? Dessa onda de feminismo mais forte, que começou, que inclusive... mudou, meu trabalho mudou a minha vida mesmo. Quando eu comecei a colar, há 10 anos, a gente estava ainda tinha aquela coisa, a mulher, né? Ai, que bonitinho. Então, o fato de eu ser mulher na rua, eu tenho a impressão, e eu sempre colei de dia, né? Colei muito pouco à noite sozinha, eu colava de dia, porque eu colava na cara de todo mundo, tinha todo um discurso pronto para quando viesse. Então, a polícia não me abordava, pelo contrário, era tipo... Já aconteceu algumas vezes, assim, e meus amigos todos, a polícia abordava. Comigo, assim, já aconteceu algumas vezes, eu acabar de colar, virar, dar de cara com o policial, e o policial fazia assim, e sair andando. Tipo, ele desviar o olho, fingir que não tinha me visto, sabe? Então, eu não sei, talvez nos últimos anos, que eu também comecei a colar muito mais com mais gente, essa coisa do stencil, comecei a ir mais... Tipo, meu, vamos lá para Paraisópolis, vamos não sei o quê. Esse rolê sozinha, que nem uma louca, eu fui diminuindo um pouco, porque eu fui começando a fazer mais painel, mais não sei o quê.
talvez agora com essa questão do feminismo, né, mais forte, que agora que eles sabem, né, que a gente não é, ai, uma mulherzinha fofinha, que bonitinha ela pulando na rua, talvez isso seja mais complicado, né? Mas eu ainda não sofri. Mas Tem que antes, pensar gente, também era que a gente, como mulher branca, também sofre esse privilégio, total. né? Não, Do total. policial desviar o nosso olhar, né? A gente tem que Total. apontar isso também, assim. E as meninas estão Não, falando, sim, exatamente. como Mulher é que branca. esse rolê, né? Assim, se tu quiser exemplificar aí como é que tu cola, geralmente, né? E qual que é esse discurso que as meninas falam, eu quero esse discurso, preciso. Qual que é esse discurso se aparecer um policial, o que que geralmente tu argumenta, assim? Então, nossa, tá tendo uma briga de cachorro aqui. Assim, eu nunca achei que o que eu estava fazendo era errado. Desde o começo. Meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo? O cachorro tá passando aqui, tá cachorro no portão se pegando, meu Deus. Enfim, ó, esse discurso. Eu nunca achei que o que eu estava fazendo era errado, né? De verdade, assim, eu sempre tive convicção de que o que eu estava fazendo não era errado. Eu acho que a arte tem que estar na rua. Eu acho que as pessoas têm direito a ter. Eu acho que não só na rua. Eu estudo arte acessível desde 2003. Essa questão da arte, do que ela faz com as pessoas, questão do desenvolvimento cognitivo, né? Comecei em 2013 a visitar bairros onde foram implementados projetos culturais e que transformaram o bairro, transformaram completamente as pessoas, transformaram lugares violentos que deixaram de ser violentos. Então, para mim, era muito claro assim, o direito que as pessoas têm a ter uma história, a ler uma história no meio do caminho. Então, o meu discurso era esse. É tipo, isso aqui, eu não acho que o que eu estou fazendo é errado. Isso aqui não é errado. Né? E fala assim, está sujando a cidade? Olha em volta. Né? Uma vez um cara começou a discutir comigo, lá na Teodoro Sampaio, tipo, uma puta sujeira, e o cara, um playboyzinho, assim, veio para cima de mim, porque não sei o quê, cadê a polícia para te pegar, porque você está sujando a cidade. Eu falei, amigo, olha em volta. Uma puta sujeira. Eu tava, um outro, que foi o outro cara, né? Foram esses dois. O outro cara falou assim, como é que é? Você está destruindo o patrimônio público. Porque eu estava colando um lambe-lambe num poste. Eu estava destruindo o patrimônio público. Não faz sentido. Então, eu acho que tem essa coisa do papo reto, sabe? É uma história, para a pessoa imaginar uma história no meio do caminho. Como é que isso pode ser errado? Como é que... Faz sentido a arte estar na rua, faz sentido as pessoas terem que ler. Errado é a vida, velho. Errado é a sociedade que a gente vive. Sabe? Errado é essa violência toda. Não vem falar do meu trampo. Mesmo quando estiver falando de uma coisa mais pesada. Porque uma vez um amigo falou que meu trabalho era fofismo, né? Eu queria matar ele. Porque tem histórias. Quero o quê? Deu uma falhada aqui pra gente. Fofismo. Olha que horror. Que horror. Porque ele tem umas histórias bonitas e tem essa carinha, né? Ai, tal, coloridinho. Mas, meu, tem umas histórias super pesadas. Fofismo é o caralho, né? E, inclusive, assim, já teve gente que olhou e falou, nossa, mas você só escreve história triste, né? Não, eu escrevo também história bonita. Mas eu acho que esse é o argumento. As coisas têm que estar na rua. Papel jornal é muito legal. Estou vendo aqui que está falando que adora papel jornal. Fazer papel de pipa. Nossa, então, é isso. Papel de pipa é mais fácil de colar, mais ou menos, né? Que rasga. E, desculpa, eu estou só respondendo aqui. Daí desfaz mais rápido. Inclusive, eu preciso ir refazer um muro que eu colei com seda. E aí, para finalizar, daí agora, depois da minha pergunta, eu vou deixar as meninas aparecerem e mostrarem seu trabalho, e aí tu pode mostrar também como é que cola um lambe para elas verem. Tá. A Gi está perguntando como é que é a demanda, assim, do teu trabalho, como é que tu te remunera, assim, com os lambes? É por edital, por convite, contratação, indicação, trabalha para a marca, não trabalha, como é que é? Então, assim, quando eu comecei, não considerava nem arte, né? Então, eu não comecei não tive um planejamento durante um tempo. Eu trabalho muito, e desde 2012 que eu vivo dos lambes. Tem época que é mais complicado, então eu trabalho com pesquisa de roteiro, pesquisa documental, não sei o quê. Mas, sim, eu fiz dando muita oficina, sou contratada para fazer mural, né, para fazer painel, para fazer mural.
oficina no SESC, oficina no Museu da Língua Portuguesa, algumas escolas também contratam para dar oficina de micro. Eu queria dar para vocês, por exemplo, mas é que teve muito pouco tempo. A última oficina de micro que eu dei, a última, sei lá se foi a última, mas uma oficina que eu dei, tipo, durou 8 horas, 6 horas, porque tem todo um desenvolvimento, né? Para a gente não ir para o mais fácil, como eu falei para vocês. Então, tem umas oficinas mais elaboradinhas, né? Não sei o quê. Então, eu trabalho desse jeito. Já trabalhei, tipo, a Casa Rodante, a gente foi contratado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né? Então, fiquei 2 anos trabalhando com a Casa Rodante, que era lá na Cracolândia, lá na rua, e também recebia, não era uma puta grana, mas, né, segurava uma onda. Mas é nisso, assim. Agora, a quarentena, assim, né, pandemia complicou, né? Quem trabalha com arte de rua e tal, é bem complicado. Venda também de trabalhos, mas venda não tiro muito de venda. É muito mais com oficina, com mural, né, com esse tipo de contratação. Legal. A Mila está falando aqui que fez um trabalho de lambe em tecido, e eu acho que... Abre aí, Mila, para a gente ver o teu Que trabalho. lindo. Ela está falando se... Eu acho que é legal a Mila falar, perguntar aí a referência, enfim. Fala, Mila. Oi, tudo bom? Tudo bem? Então, obrigada por estar aqui, seu trabalhoso, né? Já conheci um pouco, enfim. Também me inspiro um pouco, né? Porque eu acho que a minha formação é bem híbrida, assim, tipo, eu até falei assim em algumas aulas, mas enfim, eu pintei um pouco quando eu era criança e trabalhei com outras linguagens, tipo teatro, poesia, mas eu também venho de uma outra parte que eu escrevo muito, assim, né? Que legal. Porque eu sou formada em sociologia, e aí com meio que, enfim, tentando casar esses dois mundos, assim. E é meio isso. E aí no último mural que eu fiz, assim, eu coloquei uma proposta de fazer uma parte de pintura mesmo e uma parte com palavras, né? E aí eu fiz um lambe, né, bordado, que eu ia colar, mas não consegui colar por causa da pandemia, né? Uma tentativa de casar, assim, essa questão da imagem com as palavras. E aí ele está até aqui, não sei se dá para vocês verem direito. Dá para ver? Esse aqui de baixo? Aproxima esse bem, aqui. Mila. Essa foto de cima é do lambe, não? Não, essa aqui, ó. Legal. O que está escrito? Mulher, escreve tua história, levanta tua voz. Que lindo. Que lindo. E daí e o que são essas imagens? Não dá para ver direito. Oi? E as imagens que você colocou? Não, na real, ele foi só o meio, parte escrita. E aí as imagens que eu tenho do lado são outras, assim, que eu tô fazendo. E aí era meio que isso, assim, sei lá, para você falar alguma coisa nesse sentido, eu tenho buscado, né, conhecer mais, assim, desse universo, então eu trabalho com algumas palavras bordadas que eu queria colocar na rua, né, e aí eu coloquei esse em formato de lambe, né, e é uma coisa que eu quero amadurecer, assim, muito. E é isso, assim, eu tenho buscado assistência, então eu estou meio nesse momento de aflição com o que eu produzo. Mas por que aflição? Porque eu acho que às vezes eu produzo muito curiosa, então uma coisa que eu estou tentando amadurecer é a consistência, assim. E aí isso... Só queria falar uma coisa que eu acho importante, assim, é que a gente está no meio de uma pandemia, é difícil, né, falar assim, se a gente tivesse numa vida normal, né, o que eu falaria? Eu não sei, não estou nem respondendo exatamente o que você está falando, só uma observação. Às vezes a gente fica
a gente fica querendo elaborar uma coisa, fazer uma coisa muito elaborada antes de ir para a rua ou antes de dar as caras num trabalho, sabe? Tipo, o Lambi, ele é bom também para isso, para experiências, para você experimentar, porque é mais efêmero. Não é um grafite que você vai fazer lá e daqui você vai ficar odiando durante 6 meses porque você tinha desenvolvido não sei o quê, ou que também é uma bobagem, entendeu? Você também vai se desenvolvendo, desculpa. Você pode ir lá e fazendo, é um lugar de errar também a rua. Mas o Lambi, ele traz muito mais essa possibilidade. Então, assim, começa. E, assim, as coisas, elas vão se desenvolvendo às vezes a gente fica demorando tanto para fazer uma coisa porque a gente precisa que aquele negócio elabore e aquilo só vai se elaborar no desenvolvimento dele. Eu tive a ideia de colar os lambis, de transformar meus micros em lambi na terça, e eu comecei a colar no sábado. Sabe? Eu tive a ideia na terça, lembro exatamente, fiz lá um brainstorming, do que eu ia fazer com os meus micros. Tive a ideia de fazer lambi-lambi na terça, fui colar no sábado, e assim, fui colar com um pincelzinho, sabe? Fui colar com um textinho lá no meio. As coisas que foram acontecendo no processo, né? E o Lambi, ele é um puta de um material para experimentar isso. Você chegar e falar, como é que funciona essa palavra na rua? Isso faz sentido para mim? Né? Ficar observando de longe as pessoas que passam por ele, né? Ou não. Né? Eu vou colocar tal material. Putz, não ficou legal tal material. Não, sei lá, cola. Não... Que outro material que eu vou experimentar? O Lambi, ele é ótimo para isso, para essas experiências. Mas faz, sabe? Não espera ter uma coisa formada, pronta. É um puta de um lugar de experiência, o Lambi Lambi. Né? É um lugar para aproveitar mesmo. Sim. Obrigada, Mila. Imagina. Isso é muito legal que a Laura está falando, que o Lambi é quase a nossa internet da rua, né? É aquela técnica rápida, fácil de treinando, né? Isso é muito legal. Sim. É a primeira a coisa vai se desenvolvendo, gente. Né? A coisa, assim, você não... É lindo isso, como as coisas vão mudando no caminho. Grafite, inclusive, todas as artes, stencil, né? A gente vai desenvolvendo. É que o Lambi tem essa facilidade de você poder ir fazendo um monte, de colocando um monte, adaptando, experimentando né? um monte. Oi? Exatamente. Se adaptando, né? Se moldando. Mari Monteiro, vai lá. Libera o áudio. Mari. Não estamos te escutando. Está ouvindo agora? Sim. Primeiro, eu queria agradecer por essa aula. Antes de começar a grafitar, eu fazia alguns lambis. Foi meu primeiro contato com a arte de rua. E aí eu falei que fazia no papel de pipa, só que realmente rasgava muito fácil. E eu percebi o quanto era efêmero mesmo, né? Colava numa semana, ia para outra e já não tinha mais. Sim. Aí eu fiz agora, com toda essa aula, com base no meu personagem, que é um coração humano. Vamos ver se vai dar para... Ai, gente. Como está ao contrário, eu vou ler para vocês, que é acordar e lutar contra tudo que te atormenta é um ato de coragem. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo, gente. Aí eu tinha um papel desses colorido mesmo que você tem, que eu tinha guardado. Legal. E eu achei que ficou nesse formato assim, que normalmente eu faço coração com frases em voltas, né? De colocar dentro. Eu gostei muito do exercício, assim. Já estou pensando em fazer vários para sair colando mesmo. Ai, que linda. E é isso, muito obrigada. Imagina. Gente, eu preciso pedir desculpa, que eu acho que foi meio confuso, tá? Porque há pouco tempo e eu não consegui controlar as fotos. Enfim, desculpa qualquer coisa. Mari, tá lindo. Eu vou até pedir para todo mundo enviar, quem fez as suas obras ou outros lambis, enviar no grupo do WhatsApp para eu enviar para a Laura depois, pelo WhatsApp. Que lindo. Tá? E ficou lindo esse desenho, o texto, né, desenhando junto, que você trabalhou. Lindo, lindo. Obrigada, Mari. Agora, Aline, pode falar. Oi, tô aqui. Tudo bom? Eu tenho uma dúvida, na verdade, que eu não sei se é muito dúvida ou curiosidade, mas você chegou a citar em algum momento que você sofre, né, com algumas pessoas que vêm ter uma reação negativa, vêm falar com você diretamente sobre isso.
E eu vou contextualizar um pouco, tentar ser o mais breve possível. A temática do meu trabalho, ela é uma temática assim um pouco complicada socialmente, porque eu falo muito sobre religião, e a minha religião é Umbanda, e é uma religião que ainda sofre muito preconceito, né? Ainda que seja muito sincretizada, talvez ali um meio termo, muita gente só de ouvir a palavra preto velho, ou Exu, já cria uma resistência muito grande e entra até em modo de defesa, sabe? Então, eu tenho consciência que o meu trabalho ele vai despertar esse tipo de reação negativa, muito. Então, eu queria mais saber se você, em algum momento, teve dificuldade de lidar com essas reações negativas, se sempre foi tranquilo para você, se no começo foi mais difícil. Gente, é sempre. Assim, na verdade, é o que eu falei, comigo foi muito pouco. O meu trabalho ele é muito disfarçado, né? Então, por exemplo, você trabalha um tema difícil, quando eu tô as meninas do Lambe Buceta lá, que era um outro tema super super polêmico, entendeu? Para elas era muito mais complicado do que para mim. Elas colaram muito menos na rua e elas têm muito mais experiência do que eu, que fiquei 10 anos. O meu disfarça. Às vezes a pessoa para e lê, dependendo do que está escrito, aí ela pode se ofender, né, o que eu diria para você é assim, né? Você sai para colar sozinha? Não, na verdade eu nunca saí para colar, é que eu estou ainda trabalhando murais, eu queria colocar algumas frases, eu pensei também em fazer lame, colocar em poste, mas ainda está meio que formando isso, assim, é uma ideia um pouco formada. Eu tenho algumas frases, mas sabe aquela possibilidade, assim, eu primeiro estou tentando criar uma barreira de resistência. Para essas coisas. Cara, eu acho que assim, você tem, que assim, a rua, né, gente? A rua pode acontecer as coisas. A gente sabe, mesmo a gente andando, a gente é mulher, inclusive, né? Muito homem acha que tem o direito de vir encher o saco. Então, assim, você vai estar na rua, a gente já sabe, tem que ficar esperto. Primeira coisa, né? Observar quem está do lado. Segunda coisa, eu tenho essa coisa, eu vou na maior segurança do mundo. Assim, eu vou e coloco, entendeu? Se vier falar, é isso. Assim, talvez você, que nem eu fiz, assim, você tem um discurso muito pronto. Você tem muita certeza do que você está fazendo, e o que você está fazendo não é uma ofensa a ninguém, né? Mas, assim, outra coisa, pelo menos é a minha tática, tá? Eu colo de dia. Eu colo na frente de todo mundo. Eu peço licença para a pessoa que está encostada no ponto de ônibus, eu colo onde ela está encostada. Não, mas sabe, eu colo de dia, porque à noite, uma vez que o cara quase foi para cima de mim, que ele falou que eu estava destruindo patrimônio público, porque eu estava colando num poste, foi à noite, e eu me arrependi. Eu falei, meu, nunca mais saio sozinha à noite para colar, porque parece uma coisa muito nossa, né? À noite. Tem gente que gosta, eu não gosto, eu gosto de mostrar, sabe, tipo, primeiro que eu acho que é mais seguro, né? E assim, colar na frente de todo mundo mesmo. Eu quero falar aquilo, eu sei do que eu estou falando. Né? O tema que você está tratando é lindo. Obrigada. Idiota é quem acha outra coisa. Não, então, e eu pensei muito nessa questão de que diálogo eu gostaria de ter. As pessoas, naturalmente, elas não vão procurar o que é Umbanda, elas não vão procurar se informar, e isso só fortalece o preconceito. Então, de repente, eu levar essa informação, mesmo elas não querendo, só que de uma maneira mais amorosa, e eu quero tomar muito cuidado para não ser agressiva, mas só a palavra, às vezes, já assusta. Por exemplo, tem aqui, Exu vem do lodo para te ajudar a não ir para lá. Então, é uma coisa positiva, sabe? Tá mostrando que realmente é o trabalho daquela entidade. Só que a palavra Exu, especificamente, alguém já vai ler e vai pensar, sai, ó, Satanás, sangue do cordeiro, essas coisas assim. Que não estou desrespeitando, sabe, a religião dela. Eu só queria que ela conhecesse um pouco da minha para tentar não ter um preconceito tão grande. Assim, olha, uma coisa que é importante lembrar não vai ser com todo mundo que a gente vai conseguir dialogar. Entendeu? Tem gente que não tem diálogo, gente. Não tem. Não tem. Isso sim, aliás, cada vez mais, infelizmente, sei lá, agora, vamos ver. Mas olha o país que a gente está, né? Tem gente que ouve a palavra feminista, né? Um amigo meu, quando eu era adolescente, eu encontrei ele virou e falou, falei alguma coisa de feminista, ele falou, você é dessas. Verdade. Então, assim, é isso. Tem gente que não. Outra coisa para vocês, não queiram dialogar com todo mundo, né? Você vai colocar ali, teu trabalho é uma abertura ao diálogo com as pessoas, né? É uma abertura ao diálogo. Talvez as pessoas dialoguem até com você,
E as pessoas com certeza vão dialogar com aquele trabalho. Quem parar e olhar vai ser estabelecido um diálogo com o teu trabalho. Isso não significa que todo mundo vai querer dialogar. E vai ter gente que vai chegar e vai rasgar. Com certeza. O Lambi, você tem que ser muito Acho desapegado, que vai ser o que mais tem, inclusive. Oi? Vai ser o que mais tem, inclusive. Com certeza. As meninas do Lambi Buceta, que era o tema mais polêmico que eu já vi, a galera rasgava do meio da buceta. Tipo, o meu, a galera vem assim, ó, na pontinha do lambe e vem tirando assim, ó. Eu dificulto a vida, mas eles vêm tirando da pontinha. Das meninas, eles iam no meio. Eles queriam rasgar a imagem. Quer dizer, isso é um diálogo. Isso é um diálogo. Né? Olha o que elas estavam causando, eles, sabe? Então, você com um tema desse, claro que vai vir, gente, com um tema desse, né? É tão absurdo. É que graça, gente. Isso é um processo, né? Aline, obrigada. Imagina. Agora a Lília quer mostrar o trabalho dela. Oi, Lília. Onde tu tá, Lília? A gente não tá te escutando. Lília. Agora sim. Sim. Oi, Laura, obrigada pela aula. Imagina. Foi muito legal te ouvir falar e pensar no Lambi como uma possibilidade. Que legal. Realmente nunca tinha pensado, apesar de gostar muito, já ter visto seu trabalho na rua. E eu acho que nem vale a pena mostrar, porque graficamente está horroroso aqui. Não, que... Não vem, não. Mas você falou sobre isso da questão do diálogo e foi muito legal, porque eu estou num processo ainda de me entender mais e acessar um pouco mais esse estilo, essa identidade, sabe? Essa coisa meio de marca, assim, sem olhar muito para o comercial, mas como essa imagem, né? Identidade. E no meu trabalho, eu gosto muito de usar a minha história e meus processos, só que eu sinto muita falta de falar de coisas que me tocam. Sim. E aí, o Lambi me abriu agora, né, nessa tua aula, como uma possibilidade. E eu pensei muito em que diálogo eu ia querer abrir, em que lugar, né, que foi o que você propôs agora. E eu sou da periferia aqui de São Paulo, da Zona Sul. Da onde que você é? Eu sou de Interlagos. Não sei se você conhece Cidade Dutra. Não, Cidade Dutra não. Só tá indo para Grajaú, sabe? Sim, e aí... Grajaú eu conheço. Ah, legal. E aí, o que eu pensei, né? Em colocar aqui mesmo na região, não que isso já vá acontecer, né? Vai se concretizar, mas foi uma ideia de colocar pela região alguns significados de termos que estão aí sendo usados, muito por intelectuais, só que acho que de pouca acessibilidade para muita gente. Então, por exemplo, eu estou vendo a galera falando muito de necropolítica, falando de decolonização ou descolonização. Sim. E são termos, acho que, complicados, a gente não aprende isso na escola, né? Nunca tinha ouvido falar disso até pouco tempo, até me aprofundar mais na minha história. Então, queria saber o que você acha. Eu vou te mostrar, mas não é nada gráfico, tá? É mais a ideia mesmo. Sim. Gente, como que vira aqui, né? Eu coloquei assim, ó, necropolítica. Não sei se dá para enxergar. Mas política da morte. A polícia entra atirando na favela. Minha gata tá virada no giraia aqui. A polícia entra atirando na favela, mas abaixa a cabeça em Alphaville. E aí, rola na sua quebrada? Que foda, Lília! Muito foda. Que bom que vocês curtiram. Nossa, eu tô até chorando aqui, sério mesmo. Sério, Jura? Tá? Eu achei incrível, Lília. Continua, sério mesmo. Tô chorando aqui. Caramba, não sei nem o que dizer, mas é mais com isso de abrir um diálogo com essa galera que não está acostumada, né? E talvez tenha certos meios de informação que não acessam isso, né? Que não acessam essa linguagem que hoje para a gente pode ser até comum e a gente usa aí a torto e a direito, mas que entra pouco aí nisso, né? E trazer mais esse cenário, né? Onde que a gente encontra
Isso, e não aquele termo sair um pouco dessa coisa de livro, de academia, Sim. vida real. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Aliás, eu acho maravilhoso esse trabalho de... A rua tem, né, esse diálogo com a rua, de colocar uma... assim, só estou confusa aqui. Quando você estava falando, eu estava lembrando dessa coisa como as línguas estão deturpadas, né, ultimamente. É isso, assim, as pessoas falam as palavras sem entender o que elas querem dizer. Ou as pessoas ouvem, e daí vem uma pessoa mal intencionada e fala. E tem muita gente também, como eu estava falando, tem muita gente que é analfabeta funcional, por exemplo, né, que as pessoas leem e não entendem. Então, as pessoas usam muito palavra rebuscada e confusão para... Quando a gente é papo reto, tipo, um trabalho desse é muito papo reto. Uhum. E é muito esclarecedor. É a pessoa, você está dando um exemplo concreto, quase micro-roteiro, está colocando a cena, né? Quando você escreve, em vez de você fazer um blá 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 em cima, né, da necropolítica, blá, blá, blá. Não, você está descrevendo, você está quase colocando uma cena na cabeça da pessoa. Sim. Né, para colocar. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E todo mundo, né, todo mundo tem imaginação, todo mundo reconhece. E na quebrada, as pessoas sabem exatamente do que você está falando. Massa. Né? Achei maravilhoso esse Lilia, trabalho. eu amei, Lilia, tá incrível, sério. Tu vai atingir uma galera que não entende esses termos, mas se tu postar também na internet, tu vai ajudar outras pessoas que até deveriam estar sabendo o que são esses termos e não sabem. Então, nossa, eu achei... Continua, tá incrível. São temas bem importantes, né, baby? Tá falando de colonização. A gente precisa compreender isso agora. Né? A gente precisa... Demorou para a gente entender essas questões. Massa. É lindo. E o que eu estava só complementando, aquele negócio que eu falei do lambe, sabe? Não que vocês precisem fazer isso, gente, mas assim, olha, imagina as pessoas de tempos em tempos encontrando termos e de repente volta a encontrar esse mesmo lambe com esse mesmo termo que você fala depois, encontra em outro lugar, encontra aqui, isso vai dialogando com a pessoa, mexendo, sabe? Não só uma vez colocar lá, mas a pessoa de virar parte do cotidiano da pessoa. Até ela absorver o que é necropolítica. Exatamente. Isso. E começa a virar parte do cotidiano, uma coisa que não é do cotidiano dela, que é uma coisa completamente... Aquela coisa que começa a virar parte do cotidiano dela, começa a incorporar nela. É lindo isso. Muito legal. Legal, porque é exatamente isso de absorver o que é, porque é até uma realidade nossa, né? Hoje a gente tem muito acesso, a maioria das pessoas tem acesso à internet. Então, eu posso ir lá jogar no Google e procurar o significado de uma palavra. E aí, isso não sei se já aconteceu com vocês, mas eu estava lendo aquele Sociedade do Cansaço e tem várias palavras que não são de uso cotidiano. Eu procurava o significado e eu vi que até o final do livro eu tinha procurado o significado da mesma palavra diversas vezes. Então, é uma coisa tão rotineira de você ir lá procurar o significado e não absorver aquilo, né? Total. Não adianta coisa, assim, a gente perde. Então, eu fiquei com um pouco de receio, até abri para pedir a opinião de vocês, porque às vezes eu acho que fica muito óbvio, assim, fica muito... como que eu posso... Fica muito direto o significado. Eu tenho medo de perder um pouco isso, sabe? Fica muito escrachado, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem isso também, de fazer alguma coisa para marcar a pessoa e aquilo não ser só mais um termo, sabe? Em meio a tantos outros que a gente tem. E tu está trazendo um significado que a gente não encontra na internet. Que se a gente der um Google, a gente não acha. Tu está trazendo um significado da quebrada, entendeu? Como a quebrada entende a expressão. Isso é muito poderoso. E o lambe, é um exemplo. E o lambe é essa repetição, né? O lambe é essa coisa da repetição martelando na nossa cabeça até a gente absorver, né? Então isso é muito legal. Demais. E transformar esses termos em... É muito papo reto isso. Transformar esse termo num exemplo. Um termo não é um termo. Um termo na vida real é isso. Entendeu? A necropolítica não é um termo. A necropolítica é a polícia chegar atirando. Sabe? Então, enquanto
termo fica uma coisa muito vaga. Você tem razão, é maravilhoso. Eu acho Legal. legal. Obrigada. Só, gente, assim, né? Tô falando para todo mundo, tomem cuidado, tá, gente? Na hora de colar lâmina, né? Com toda arte de rua, né? Contravenção, vai ter gente enchendo o saco, a gente tem que tomar cuidado. Ainda mais esses temas polêmicos. Tá? A gente precisa, Laura, assim, só ficar esperta aqui, ó. Você está sempre prestando atenção em volta. Rua é rua, né? gente, Um monte de gente aqui já é da rua. Tá passando um pouco do nosso horário, eu vou pedir para a Laura só dar um exemplo de colagem aí de um lambe, de colar Quer na que eu nossa cole aqui? Vou colar. Para a gente poder assistir aí como é que ela faz. Tá. Só uma coisinha aqui, eu vou fazendo enquanto a Mari Monteiro, né? Não era a Mari já falou aqui. Os lambes com foto, eu estava conversando ontem com o Zito, que é o, né, enfim, que é meu amigo que cola foto bastante. Ele estava falando para colar fotos simples, como lambe-lambe. Se vocês forem colar que nem eu, vou colar várias fotos por aí. Você pode fazer num papel normal, sulfite, com impressão a laser. A mesma coisa que o meu, tá? Impressão a laser. Se você for fazer, aí vai ficando mais elaborado e vai ficando mais caro. Né? Se você quiser fazer uma puta foto, foda. Né? O Zito estava falando, por exemplo, se você quiser fazer uma foto grande, com uma qualidade bacana, mas que não seja um absurdo, dá para ser impressão a laser, você vai fazendo A3, vai dividindo a foto. Aí depois tem, cadê? Eu até anotei. Papel outdoor, impressão dissolvente. Diz que é a mais fodona, parece. Que é a última foto, acho que da Marielle foi assim. Ó, gente, tá? Vou colar esse lambe aqui, transformar isso aqui num lambe. Só umas diquinhas, tá? A primeira coisa, vocês precisam prestar atenção. Lambe-lambe, cola de lambe-lambe, não é aquela coisa fofa de arte de rua que você, se sujar de spray, de tinta, vai ficar bonita, tua roupa vai ficar estilosa, tá? Vai ficar horrível, vai parecer que você cuspiu na tua roupa, né? Tá? Fica com aquela sujeira, parece sujeira de cuspe seco, tá? Então, se você puder, você vai se sujar. Então, sai com uma roupa bem maloqueira mesmo para colar, porque, cara, você vai perder essa roupa. Essa roupa vai ser para você colar mesmo, tá? Outra coisa. Vamos lá. Peraí. Você não está sozinha. Ai, que lindo esse. Então tá. Essa é a primeira coisa, né, gente? Tentem não se sujar ou sujem roupa que você não vai ficar sozinha, tá? Segunda coisa. Para você colar... como é que eu fazia para colar? Deixa eu ficar aqui e falar com você. Como é que eu fazia para colar, para sair do rolê? Saía com uma mochila, garrafinha de cola, rolinho. Esse rolinho é um pouquinho grande, tá? Dá para ser até aquele menorzinho assim. É que eu tinha esse aqui. Pode ser esse aqui também. Esse aqui acho que tem 15. Mas pode ser aquele menorzinho de 8 centímetros. Né? Rolinho, cola. E eu colocava numa sacola, colocava na mochila, porque eu sempre andava com um lambe na mochila, e daí você só pegava a cola ali rapidinho para você disfarçar. Se você vai para um lugar e vai ficar ali colando, vai fazer um painel, tá com seus amigos, vai ficar ali fazendo um painelzinho mais tranquilo, você pode levar, por exemplo, um potinho de sorvete, você coloca a cola aqui, e aí você vai fazendo. Para o lambe mais, né? É isso que eu estou falando, para o lambe mais, que você tem que colar e tem que sair andando fingindo que você não fez, leva uma garrafinha, leva um rolinho, põe numa sacolinha de supermercado mesmo e vai rapidinho. Nesse esquema, como é que é a melhor forma de fazer, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você, joga a cola aqui no rolinho, vai cair no chão. Eu estou pondo no potinho aqui, tá, gente? Para não cair aqui no meu chão. Mas vai cair no chão. Você põe no rolinho e vai passando. Uma coisa importante, primeira coisa, você vai passar na parede, no lugar onde você vai colocar. Ai, meu Deus, deixa eu começar a cá, senão eu vou ter que passar para continuar o extenso. Aqui, ó. Deixa eu levantar aqui. Você vai colocar bastante cola na parede. Por que você vai colocar cola na parede? Tem 2 motivos para você colocar a cola na base, onde você vai colocar. Um é que vai prender mais, e 2 é que se você quiser mudar a posição do seu lambe, tipo, puta, coloquei torto, queria colocar reto.
Ah, ia jogar mais para cá, mais para cá. Se você não colocar a cola na parede, ele não vai deslizar. Tipo, você mal colocou o teu lambe, olha eu. Mal colocou o teu lambe, ele já vai colar. Então, você não consegue manusear ele. Então, assim, gente, isso é uma puta dica mesmo. Eu aprendi com o tempo. Põe cola na base onde você vai colocar. Outra coisa, vai ficar a marca da cola. E é bonito, tá? Ele vai ficar aquela marquinha em volta, tal. Não vai ficar uma coisa... Né? A cola, ela fica transparente, ela desaparece, mas fica aquele em voltinha assim, que faz parte, faz parte da coisa do lã. Peraí que eu preciso colocar mais cola aqui. Ó. Se você tá na rua, você sai... Opa! Agora sim. Sai colocando que nem uma louca, tá? Pus aqui na base. Vi o papel. Dá para ver? Deixa eu ver. Aqui. Seguinte, você vai colocar em todo o papel. Cadê a... Como é que chama a menina que você me mandou? Os lambes que ela faz, que é desse grupo, que eu vi uma matéria do jornal dela. A Luara. Luara. Na matéria do jornal, apareceu... Não sei se aquilo estava no meio de um processo de colagem, mas eles estavam todos soltando. Não pode fazer isso, tá, gente? Eu fico muito chocada quando isso acontece. Vocês têm que colocar a cola em todo o papel. Todo o papel. Porque na hora que seca, é a parte que vai soltar, certo? Se você deixar, que nem o pessoal faz assim, o pessoal cola e deixa as pontinhas sem cola. O que vai acontecer com essa pontinha? Essa pontinha vai fazer assim, ó. Certo? Ela vai ficar assim. Aí uma pessoa que nem estava pensando em arrancar o lambe-lambe, que nem saiu de casa pensando em arrancar o lambe-lambe, e ela nem se ofendeu com o teu lambe-lambe, ela vai ver aquele papelzinho e automaticamente vai dar vontade de arrancar. Porque a gente faz isso. Um cara me falou isso uma vez. Ele perguntou como é que eu colava, porque ele gostava de arrancar lambe-lambe. Porque ele falou, eu fico assim, ó, com a unha e vou arrancando. Então, pronto, tá? Colocou o lambe, certo? Aí, Joaquim, tá vendo? Ó, coloquei a cola na parede, eu consigo manusear. Se eu não tivesse colocado, provavelmente, ó, não quero aqui. Quero aqui. Eu já não ia conseguir mais tirar. Depois vocês fazem o teste. Eu não vou fazer o teste para não ferrar minha parede aqui. Foi. Cola por cima. Essa cola por cima, ela ajuda a colar, né? Ela ajuda a fixar, porque daí também você molha na frente do papel e ele absorve mais na parede. E também faz a carinha do lambe, né, minha gente? Que fica, né, aqui. Não se assustem. Quando vocês começarem a colar, parece bobagem, mas só estou avisando. Quando vocês começarem, vai ficar, puta, ficou branco o negócio. Não ficou. Né? Principalmente essa cola, dependendo da cola, pode ficar mais branco e tal. Essa cola não, ó. Fez até uma marquinha aqui na parede em volta, tá branquinho aqui, já vai estar completamente seco. Tá? Tem alguma dúvida de como cola? Vocês viram que besta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Eu acho que tá bem fácil mesmo, né? De entender. É muito fácil, gente. As meninas estão falando... Eu já tive uma parede de lambe na minha antiga casa e dá trabalho de tirar, né, Laura? Nossa, então, não tentem tirar um lambe. Você tem que raspar, porque não é horrível tirar o lambe. Tem que raspar, né? Tem que raspar. Não se sai assim o lambe-lambe. Aí a gente tem umas últimas perguntas para a gente encerrar, que a gente já passou do nosso horário. Tá. A Maria Alice está perguntando o que tu acha de fazer um lambe de reprodução de uma arte que existe pintada? Tua? Ela está falando assim, queria saber o que ela acha de um lambe da reprodução da nossa própria arte. Eu acho maravilhoso. Gente, é uma forma de... É isso que eu estou falando, é você aproveitar a linguagem do lambe-lambe para colocar a arte em mais lugares. Aquela arte, a reprodução vai ser num lugar, então o lambe-lambe pode ser em vários. É maravilhoso. É um jeito de democratizar, né, a arte, né? Acho que não... Sim, exatamente. Ele não precisa ficar localizado naquele lugar. E aí, falando de diálogo, a Deca está perguntando aqui que ela teve uma ideia sobre criar uma brincadeira de trocadilho com a palavra donut, que é aquele donut em inglês, né? E daí ela tinha botado donut give up, don't give up. Só que daí ela falou, como é que
fica isso no Brasil? Se eu vou fazer um trocadilho em inglês, o que faz sentido eu fazer isso aqui no Brasil? Eu preciso colocar uma tradução para ser entendida? O que tu acha sobre isso, assim? Eu acho que para a maioria das pessoas que andam na rua não vai fazer sentido. Depende de onde você colocar. Mas, assim, para a grande maioria, depende do bairro que você colocar. Mas, assim, depende do bairro que você coloca, as pessoas nem saem andando, elas saem já de carro, né? Então, depende. Eu acho que se você colocar uma tradução, brincar, trazer alguma outra brincadeira para colocar para a população, tudo bem. Se não, pode ser para um público específico. Você pode estar falando com um público específico. Isso não é um... Mas, assim, a maioria das pessoas não vai entender. Isso não é um problema. Ou talvez, de repente, fazer online, né? E, de repente, no Lambi, tentar o Lambi, mas eu acho que online ele atinge outras pessoas, né, Deca? Pensando agora aqui, porque daí a expressão pode atingir outras pessoas que não estão no Brasil, né? Pode fazer online, pode fazer, se fizer, sei lá, se fizer uma puta ação na internet e jogar para a rua também, as pessoas também usam essa referência, né? Não tô, assim, pode ser também. Eu acho que ele sozinho, para a maioria das pessoas, assim, para compreender frases simples, já não, o lambi-lambi já não é né? Você colocar um texto, você já está excluindo uma grande parte dos brasileiros. Um texto em português simples, você já está excluindo grande parte dos brasileiros, né? Porque muita gente não entende. Mas daí eu não vou fazer? Não, vou, e quero que eles entendam, eu quero que eles entendam. Pode ser esse caso também. É uma coisa simples, sei lá, coloca e coloca de novo. E aí, para finalizar, a Thaís pergunta se ela queria fazer um lambi de uma foto de 2x1, e ela disse que a imagem que ela tem é muito pequena, a única que ela achou na internet. Daí, será que vai ficar tosco pegar uma imagem pequena para transformar num lambi grandão? Gente, provavelmente, né? Precisa entender como é que daí precisa ver essa coisa de tratamento de imagem. Às vezes, não. Olha, eu fiquei sabendo que a última foto da Marielle, o pessoal conseguiu transformar, tinham perdido o arquivo e pegaram uma foto pequena, mas assim, puta trabalho na imagem, de tratamento de imagem, né? Então, acho que se você for simplesmente ampliar, não vai ficar legal. Mas se você fizer um puta tratamento na imagem, talvez dê. Eu acho que Kay, quer aparecer aí, Kelly, para mostrar o teu trabalho, para finalizar? Abre aí a câmera e o áudio. Oi, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Tá bom, mostra aí. Consigo enviar o que eu fiz. Esse aqui eu fiz essa semana, sobre violência doméstica. você que tinha mandado esse, é lindo. Sim, é que eu mostrei sem que eu estava testando. É lindo. E tem um outro, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que é sobre empoderamento negro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Eu faço as minhas ilustrações digitais no celular e aí eu trago isso para o Lambi como outra forma também de fazer o trabalho. Eu faço grafite. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. Só um minuto. Foi? Tá mostrando a tela? Tá abrindo ainda. Tá, mas a gente tá vendo, tá uma tela preta aqui. Ainda tá. Não abriu a arte. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas então envia pra gente no grupo do WhatsApp. Porque a gente não vai conseguir ver. Eu mando pelo WhatsApp, então. Daí eu encaminho para Laura. Obrigada, Kay. Mas incrível da violência doméstica, necessário, né? Ainda mais nesse momento de confinamento que a gente está vivendo. É interessante nesse momento aquilo que eu estava falando de diálogo, né? A gente pensar quais são os diálogos. O que pode ser uma coisa carinhosa, pode ser uma coisa poética, e pode ser informação mesmo, direta,
né? Que, assim, as pessoas precisam saber isso, saber determinado tipo de informação. O Lambe Lambe, ele é bom para essas coisas, né? Ele abre essas possibilidades. Gente, queria agradecer a Laura pelo tempo dela, pela doação, por essa mini oficina adaptada online. Eu que agradeço, gente. E, como sempre, passamos 1 hora do nosso combinado, mas, enfim, tá no YouTube para quem quiser assistir também depois. E, Laura, a gente fica nessa troca, vou mandar o que as meninas produziram aqui para ti, tá bom? Eba. Obrigada. Meninas, arrasem aí nos diálogos, hein? É sério, dá para fazer muita coisa, gente. Dá para fazer muita coisa, eu quero ver. Obrigada, viu? Até semana que vem. Tchau, Laura. Obrigada, valeu. meninas. Muitíssimo obrigada.